Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta mais uma vez ao vivo aqui com o nosso podcast Mexeu com Você, Mexeu Comigo. É um podcast que está dedicado, lógico, já há uma semana à 113ª Conferência Internacional da OIT em Genebra. Estamos entrando na segunda semana dessa conferência centenária, que envolve a participação de 187 países. Imagina só a relevância de um encontro como esse, 187 países representados pelas três forças que movem uma nação: os trabalhadores, os empresários e o poder público. E assim que vai ser até o final dessa semana, quando então um relatório vai ser escrito a várias mãos, para que a gente tenha condições mínimas de convivência, respeitando o trabalhador, o que é mais importante. É isso que a gente busca e é por isso que a nossa delegação está forte lá em Genebra, a Força Sindical, como sempre, muito bem representada, e nós vamos até Genebra com o Jefferson Caproni, que é o nosso representante da área da saúde, que faz parte da comissão que está debatendo a formalidade, combatendo a informalidade no mercado de trabalho brasileiro, e que tem um convidado muito importante para nos apresentar, para trazer a sua palavra hoje para a gente aqui, né, Jefferson? Falar com o ministro Luiz Marinho. Com certeza, o mundo está meio tumultuado, né, com muitas controvérsias aí, inclusive as guerras, agressão ao povo palestino, praticamente um desmonte, uma perseguição, um negócio assim, e muita tristeza, globalmente falando. Por outro lado, nós estamos evoluindo. Aqui na conferência nós estamos aí aprofundando sobre as possibilidades de ter convenção, resolução, tanto em relação ao risco biológico, mas também em relação aos trabalhadores de plataforma, ou seja, com muita dificuldade, passo a passo, vamos construindo. E a bancada do Brasil, os trabalhadores, empregadores, bancada do governo, sempre é uma referência forte nas conferências. Nós somos as maiores delegações que historicamente participaram pelas conferências do OIT, e mais uma vez, e a nossa bancada aqui, a bancada do Brasil, a delegação brasileira, participando com muita atividade, com muito afinco, com muita determinação, com muita energia. Seguramente, mais uma vez, vamos deixar cravada a nossa contribuição para avançar em vários temas. Ministro, sobre o risco biológico, esse foi um tema que, como eu disse, ganhou corpo durante a pandemia, e a gente sabe, a ciência já deixou claro que teremos outras pandemias, né? Isso será inevitável, a gente tem que estar melhor preparado do que estava na época da Covid-19, e esse governo do presidente Lula é um contraponto nesse sentido ao governo anterior, que foi negacionista, que, enfim, tratou a pandemia com descaso, e o número de mortes que aconteceu naquele período está aí para provar tudo isso. O senhor está do lado do Jefferson Caproni, que é um homem da saúde e que foi um dos primeiros a defender a questão do risco biológico como um perigo a ser combatido. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse avanço que aconteceu desde a pandemia até a atual fase do novo governo, ministro. Bem, primeiro a gente busca virar uma página do atraso, né? Da discussão se a Terra é redonda, se é quadrada, se é plana, como que aquela coisa atrasada de negar o papel da ciência, o papel da pesquisa, o papel da evolução. E aí você tem um risco danado, e milhares de pessoas morreram, poderia teve a vida salva naquele momento ali. Nosso governo, liderado pelo presidente Lula, exatamente o oposto. Nós apostamos na ciência, na pesquisa, no papel dos nossos profissionais da medicina e da ciência para poder encontrar alternativas que antecipem, inclusive, as novas pandemias, os novos riscos biológicos, enfim. Inclusive no mercado de trabalho, a condição do trabalho, a proteção ao trabalhador, à trabalhadora. Então, tudo isso faz parte de um compromisso histórico nosso de vida. Nós sempre trabalhamos desse jeito, desde Lula, presidente do sindicato, se aposta em um processo de estudo, pesquisa e ciência como proteção da humanidade. Assim como se pode falar das transições ecológicas, transições das matrizes energéticas, tudo isso para nós é muito importante o processo. O envolvimento em um debate tripartite, onde trabalhadores, empregadores e governo possam entender, a busca do envolvimento do parlamento, que muitas vezes passa por lá, inclusive grandes definições,
a composição complicada do parlamento, mas nós temos que, no processo democrático, valorizar os pilares democráticos. O parlamento, sem dúvida, é um deles. A necessidade de recuperar o papel dos sindicatos, de trabalhadores, de empregadores, o papel da negociação, do entendimento, das convenções coletivas, tudo isso é muito importante nesse processo, tá bom? Um abraço forte a você, bom trabalho. Eu vou passar aqui para o Jefferson aqui para continuar prosseguindo contigo. Valeu. Valeu, ministro. Ministro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, mais uma vez presente na Conferência Internacional da OIT, essa 113ª. O Jefferson Caproni também está na sua terceira conferência. E eu quero lembrar aqui que o Jefferson foi a primeira voz que se levantou em 2023 para falar do risco biológico, que parecia algo inatingível. Esse assunto foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e é muito provável que a gente tenha até o final dessa conferência desse ano de 2025 algo mais alinhavado para que, de fato, o risco biológico seja tratado como tem que ser no mundo, no Brasil e no mundo. Vou repetir, muito graças ao trabalho do Jefferson na Conferência Internacional da OIT. Risco biológico é um assunto ainda a ser tratado, mas o assunto desse ano, né, Jefferson, que você está empunhando também aí, e com o destaque de que o Jefferson faz parte da comissão de discussões sobre a promoção da transição para a formalidade, o assunto em voga também muito forte esse ano aí é a questão da informalidade, né, Jefferson? Essa condição de muitos trabalhadores que estão entregues à própria sorte. Isso precisa mudar, é preciso que se crie uma regra geral, mundial, para que seja tratado em cada país a realidade como ela tem que ser, com normas bem definidas, né, Jefferson? Com certeza. Eu fiz uma fala hoje que, nesse sentido, o ministro deixou todas as comissões abrirem aqui para entendimento, porque eu, enquanto força sindical, a pedido do presidente Miguel Torres, estou na titularidade da comissão que envolve a questão da transição para a formalidade, junto com o companheiro Ortélio, também, que é o suplente dessa comissão, e a gente está aqui, na verdade, inicia às 7 horas da manhã, finaliza às 18, 20 e 21 horas, como é o caso de hoje, que talvez vai até às 22 horas. E aí a gente destacou, na verdade, dentro dessa questão da promoção da saúde, na verdade, o que significou o retrocesso durante um outro período, que o Brasil, na verdade, viveu a reforma trabalhista, né, do governo Temer, e também a continuidade do governo Bolsonaro, que agravou a precarização do trabalho no nosso país. E a gente, na verdade, muitas das vezes, destaca um autônomo como informal, mas todas as categorias, inclusive a saúde, na verdade, está sendo quarteirista. Estão em contato com o Genebra. O Jefferson está ao vivo com a gente aqui. Pois não, Jefferson, teve um pequeno corte, mas dá para retomar agora. Estamos com som e imagem perfeitos. Na verdade, foi colocada a questão aqui do governo Temer e também do desgoverno, na verdade, do Bolsonaro. Inclusive, que durante o governo dele não trouxe, na verdade, uma boa representação aqui para a Organização do Trabalho durante as convenções internacionais aqui e a conferência. O panorama global que a gente trouxe hoje aqui para também trazer para o ministro é a questão sobre a transição econômica, e que nós estamos aqui destacando, na verdade, a convenção, ou melhor, a recomendação número 204, que fala há muito tempo, desde 2015, dessa questão da preocupação da informalidade, né? E a nossa representação aqui dos trabalhadores, durante esse período, destacou que a cada 6 em cada 10 trabalhadores, 8 dessas instituições, na verdade, no mundo, ainda se tem um serviço informal, ou seja, né, a economia também ela continua sendo informal em muitos locais. O desafio do Brasil também foi destacado, eu acabei destacando também a questão da reforma ou da deforma trabalhista do Michel Temer de 2017, né, de Lei 13.467, e a política do governo Bolsonaro também, que contribuíram com esse aumento da precarização e da informalidade aqui na questão do trabalho. Inclusive na saúde, é tão precária que hoje a gente tem os trabalhadores do home care,
que são muitas das vezes consideradas até menor que os domésticos, considerando que tem legislação específica para doméstico, e para os trabalhadores do home care não tem jornada específica regulamentada, não tem, na verdade, uma convenção coletiva de cláusulas sociais e econômicas, e a precarização da questão que envolve a deshospitalização no mundo do trabalho no Brasil é altíssimo, na verdade, a insegurança jurídica e a fraude jurídica, muitas das vezes, pelas CBOs, pelos meios que não são devidos, né? Indevido, seria proibido, né? Um técnico, um auxiliar de enfermagem ou até mesmo um cuidador ser responsável por si mesmo dentro de uma questão de saúde, e outras categorias da saúde de maneira geral. O benefício da Seguridade Social também é descartado, o trabalhador não tem essa segurança, e as questões que envolvem até a sua vida alimentar, né? Eu acho que isso foi bem colocado aqui também. A gente falou de combater também as fraudes jurídicas da pejotização do MEI, mas também trazendo um destaque aqui que foi colocado pelo mundo do trabalho, que principalmente os profissionais do cuidado, as domésticas e também a construção civil é o maior hoje alvo de que é vítima da questão da precarização e da questão que envolve a informalidade, né? Eu trouxe um diagnóstico aqui da informalidade no ponto de vista do que está sendo colocado aqui, a deficiência das governanças, a pobreza que aumenta, e também a questão da persistência dessa transformação do mercado de trabalho, que fala que transição de trabalho, e não é transição, tá acabando com a transição de carreira, com essas questões aí, que faz um trabalhador enfermeiro mudar de categoria a qualquer momento, um técnico administrativo mudar de categoria a qualquer momento, um técnico de segurança dentro de uma instituição mudar, até a limpeza, até a educação está mudando, até outras categorias de maneira geral, né? O marco normativo também foi um eixo que eu coloquei aqui também, que as normas internacionais estão debatendo as recomendações do número 204, a proteção universal, que deveria ser direito e um crime, na verdade, porque nós temos legislação no país tratando desse assunto, e a proteção social é obrigação, é dever do Estado e também daqueles que são financiados, né, pela questão institucional. Também destaquei a questão da economia digital e verde, porque a uberização e a questão que envolve as plataformas também atinge as nossas categorias de saúde, considerando a informalidade também. Então, na verdade, tem uma pasta específica da questão da plataforma, mas ela tem que ser tratada também dentro dessa discussão que a gente está tratando aqui também, porque não faz sentido trabalhar ela à parte, né? Agradeci o Marinho pelo apoio e pela pluralidade hoje, porque nós não estamos em mesa oposta, pelo contrário, nós vimos aqui a justiça, nós vimos aqui os trabalhadores e os empregadores, na verdade, preocupados com uma convenção coletiva justa e preocupado, na verdade, em trazer isso na formalidade. Então, diferente do Kataguiri aqui, que eu fiz uma provocação, porque ele falou que tem muita divergência, e eu falo que, na verdade, não há uma divergência. O que há, na verdade, são entendimentos importantes de construção de pauta em 15 dias aqui, né? Porque ele trouxe aqui uma questão assim que há muita divergência, mas ele, pela primeira vez, veio para essa questão, viu muita gente trabalhando e, na verdade, no mínimo, poderia ter tratado desse assunto, parabenizando os trabalhos aqui, independente da paixão política, né? Nós somos brasileiros e é isso que a gente está preocupado aqui. Mas rapidamente saiu, fez uma fala e foi embora, então não pude falar diretamente para ele, mas está registrado aqui na casa da OIT, né, o meu pensamento com respeito a ele, enquanto parlamentar que mas não há divergência, pelo contrário, há aqui uma construção de ideia nesse sentido, Agostinho. Peço aí o agradecimento da nossa categoria e também, né, da nossa audiência, agradecer a você, o Diego aí, e a nossa equipe jurídica, a nossa equipe técnica, que também me dá, na verdade, me imune de informações para que eu possa, na verdade, fazer um debate aqui técnico considerável, né? Mudou o movimento sindical há muito tempo,
né? O movimento sindical hoje estuda, é de competência e há muito tempo vem desenvolvendo esse serviço, na verdade, para que a gente possa mudar, né, o pensamento das pessoas de achar que a gente, na verdade, somos só operadores, né, de um ato na frente de uma unidade de saúde. Pelo contrário, a gente constrói, na verdade, dentro dos documentos aqui também da Organização Internacional do Trabalho, Agostinho. É isso, e é por isso que a gente fica muito tranquilo, muito seguro quando está representado na OIT, por uma delegação como essa da Força Sindical, porque não é fácil você sentar na mesma mesa com empresários, com representantes do poder público de 187 países. Você imagina você chegar num acordo, numa conciliação que tem que formalizar um texto no final desses 15 dias, não é fácil você chegar a esse ponto. Mas a gente sabe que os interesses dos trabalhadores estão em boas mãos, que a gente tem representantes à altura para discutir, para debater e para defender os direitos nossos, dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Quanto aos parlamentares que apostam na divisão, é isso, tem parlamentar por culpa nossa, que está ocupando cadeira no Congresso Nacional só para criar polêmica, só para dividir, só para rachar, para não fazer o país avançar. Desses parlamentares nós estamos fartos e é bom a gente pensar nisso na próxima eleição. Vamos voltar lá para Genebra. Ortélio Palácio, nosso companheiro Ortélio Palácio da Força Sindical, assessor para assuntos internacionais da Força. Ortélio, prazer ter você de novo aqui com a gente. Prazer vê-lo em mais uma conferência da OIT. Eu estava comentando aqui, viu, Ortélio, que tem tem políticos e políticos, né, em todo lugar. Na Colômbia é assim, no Brasil é assim, no mundo é assim. Tem político que só quer polemizar, quer soltar a bomba e sair fora. Desses nós não precisamos. Nós precisamos de pessoas de boa vontade que defendam suas posições, sejam empresários, sindicalistas, trabalhadores, sejam representantes dos governos de cada país, que defendam a sua verdade e aí, na polêmica, na discussão séria de alto nível, vamos decidir qual é o texto final que vai sair da OIT. Polêmica por polêmica, viu, Ortélio? Já estamos fartos, viu, meu amigo? Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Agostinho. Muito obrigado a todos os televidentes aí do programa. Muito obrigado ao presidente Jefferson Caproni pela gentileza de convidar para dar uma opinião. Mais uma conferência, a 113 Conferência Internacional do Trabalho da OIT, cuja pauta é fundamental, a questão da regulamentação do trabalho em plataforma de aplicativo, avançamos nisso. A questão da informalidade e transição para a formalidade do trabalho decente, tivemos e estamos tendo também avanço com diálogo social tripartito aqui na OIT, onde o companheiro presidente da Sim Saúde é o conselheiro titular desta comissão no Palácio das Nações Unidas. Isso tem sido muito importante, a contribuição do setor do Sim Saúde, do setor da saúde, nesta conferência e especialmente nessa comissão. E também a Comissão de Assuntos relacionados, assuntos gerais relacionados a questões mais também importantes, como é a questão os agentes biológicos. Isso, como o Jefferson contribuiu bastante na conferência passada, esse tema também está sendo bastante debatido ali, com a questão dos trabalhadores de riscos biológicos e também a Força Sindical e o Sim Saúde, as outras categorias que estão aqui, estão contribuindo muito. Mas você falou uma coisa, Agostinho, que é muito interessante, a questão dos políticos. Aqui na OIT também vai ser discutido a questão ambiental, da transição justa, e também essa questão das plataformas. E para você ter uma ideia, nós tivemos hoje 2 políticos aqui na mesa da conferência que, sinceramente, mais uma vez, deixaram a desejar, porque a posição é de retrocesso.
eles sempre colocam uma questão, aparentemente, questionamentos. Aqui tive político que se pronunciou contra os Estados Unidos e são os que defendem a pauta no Congresso em favor dos Estados Unidos. Então, políticos que aqui se pronunciaram, na verdade, contra o multilateralismo, quando você sabe que a OIT é a casa do multilateralismo. Então, vieram aqui para tentar atrapalhar mais do que ajudar. Mas tudo bem, a democracia, a gente entende que também é isso, e a maioria aqui, trabalhadores, empregadores que pensam realmente pelo país, e trabalhadores, e o governo, estamos e conseguimos trabalhar aqui dentro da divergência, dentro da diversidade, conseguimos trabalhar aqui temas que são bons para o país e são bons para os trabalhadores e são bons para o crescimento econômico do Brasil. Então, nós estamos avançando, meu irmão Agostinho, e esperamos que na sexta-feira todas as resoluções aqui, por consenso, sejam aprovadas e o Brasil e o mundo saiam vitoriosos. Vai ser isso, Ortélio. Palavras divergentes, pessoas que querem conturbar, existe em qualquer lugar. É uma lástima, mas isso acontece mesmo, mas com certeza nós teremos o consenso necessário. E tem que sempre dizer, né, Ortélio, sei que vocês estão correndo aí, porque a agenda é muito acelerada mesmo, mas é importante dizer que esse debate todo tem como objetivo final criar um documento que vai servir de balizamento para todos os países. Quer dizer, não é a conversa pela conversa, não é o debate pelo debate. Vai ser formalizado um documento com a chancela da OIT para que os países, os 187 países representados aí em Genebra, adotem essas normas que vão prevalecer na relação capital-trabalho, né, Ortélio? Com certeza, inclusive o judiciário, o setor empresarial, o governo e os trabalhadores concordaram em regulamentação das plataformas de aplicativo. Isso é um avanço. Agostinho, eu vou te passar aqui uma liderança que está representando aqui o presidente Miguel Torres, que é o nosso vice-presidente, o companheiro Eusébio, tá bom? Um abraço. Valeu, Ortélio. Ortélio Palácio, assessor para assuntos internacionais da Força Sindical. A Força Sindical, lógico, a principal central trabalhadora do Brasil, está representada lá com uma grande delegação, o Ortélio, nós temos o Jefferson também, e o Eusébio, que está representando o Miguel Torres, presidente da Força Sindical. Eusébio, prazer ter você aqui com a gente, ao vivo, nessa transmissão, direto aí de Genebra. Estava comentando que polêmicas são naturais. A gente tem que sempre lembrar que essa conferência da OIT, que é a 113ª, olha só a importância que esse encontro tem. Ela é uma reunião tripartite, como se diz, né? Então, na mesma mesa, discutindo os mesmos temas, você tem empresários, você tem representantes do poder público e trabalhadores. E nem sempre é muito fácil você conciliar tantos interesses, às vezes divergentes, né, Eusébio? Prazer meu, Constantino. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa 113ª Conferência Internacional da OIT, representando a nossa Central Força Sindical, na pessoa do nosso presidente Miguel Torres, e quero registrar que realmente é um momento muito importante da história, né, do mundo do trabalho, onde nós temos a oportunidade de estar discutindo aqui de forma tripartite, praticando o diálogo social e procurando construir caminhos para que nós possamos ter dias melhores para os trabalhadores. Nós estamos aí diante de grandes desafios com essas novas modalidades de trabalho e nós sabemos que a tecnologia e esse trabalho de plataformas, todos esse conjunto de trabalhos e a precarização, tudo isso junto, traz um transtorno muito grande e precariza muito o trabalho em todo o mundo, e em especial nos países menos desenvolvidos. E aqui nós estamos apontando o caminho. E eu tenho certeza que esse é um momento histórico
para o mundo do trabalho, inclusive para toda a humanidade, porque aqui é justamente o fórum certo para que nós possamos escrever a história, que é uma das maiores transformações que nós estamos vivendo, que é talvez maior do que quando quando inventaram o motor, né? E fez aquela transformação lá na indústria, né? E agora nós estamos vivendo as transformações tecnológicas e que certamente vai mudar para sempre, né, o trabalho em todo o mundo. E nós precisamos estar inseridos nessa nova modalidade de trabalho com responsabilidade, com inclusão social e primando pelo bem-estar do cidadão, primando pelo bem-estar do trabalhador, para que ele possa ter segurança e saúde e ser reconhecido como um cidadão de fato. Então, esse é o nosso papel aqui. A Força Sindical está de parabéns. Toda a delegação brasileira fez um belíssimo trabalho, pois conseguimos construir uma resolução que vai ser encaminhada para a plenária e nós, então, fizemos um trabalho de excelência. É isso. Aliás, eu queria lembrar aqui, na convenção do ano passado, aliás, na anterior, né, de 2023, o Jefferson Caproni, representando o Sinsaudesp e a Força Sindical também, foi a principal voz na defesa de uma ação mundial contra o risco biológico, né? O risco biológico, que ainda era um tema meio desconhecido, apesar da pandemia, mas foi aqui o setor da saúde que levantou, como tinha que ser mesmo, a necessidade da gente discutir mais atentamente, com mais responsabilidade, a questão dos riscos biológicos, e isso avançou muito de lá para cá. Então é importante que os vários setores da Força Sindical, as várias lideranças com as suas características, a saúde, a construção civil, enfim, os vários setores que são representados através da Força Sindical se manifestem para chamar a atenção de temas específicos. E eu falei do risco biológico no ano passado, e esse ano, como você falou, é a questão da informalidade, né? Porque a gente precisa, para além de reforçar a legislação que garanta direitos trabalhistas para os profissionais, eu acho, Eusébio, que a gente precisa mudar a cabeça de muita gente, porque tem gente acreditando que é empreendedor, quando na verdade está sendo explorado, na verdade entrega por aplicativo, e estão convencendo parte da sociedade que eles são empreendedores, que são empresários. Precisamos mudar essa lógica do mal, né, Eusébio? Perfeitamente, e foi isso que nós registramos aqui, né? São esses 3 eixos de discussão, né? A questão do trabalho por plataforma e a questão da informalidade e o trabalho que nós sabemos que as pessoas botam na cabeça do trabalhador que ele é um empreendedor e, na verdade, ele está sendo explorado, porque ele ganha menos do que se ele estivesse empregado. Porque, mesmo que ele ganhe um pouco a mais, mas ele tem que bancar com todos os custos, né, do trabalho. Então, essa modalidade de trabalho realmente escraviza o trabalhador, né? E nós temos aí, nós sabemos, uma grande lavagem cerebral que é feita. Acho que isso é de caso pensado, evidentemente, né? É uma dissonância cognitiva, né? Que você deixa o trabalhador totalmente fora de si, sem capacidade de raciocinar, porque é um absurdo. Às vezes você pega um Uber aí, o cara está trabalhando 15 horas e ganhando 5 mil por mês e acha que está ganhando bem. Você está entendendo? Mas ele está usando o carro dele, entendeu? Não tem nenhuma proteção social, imagina, né? Será que o cara não sabe fazer conta? Só em nome de dizer que tem uma liberdade? Que liberdade é essa que o aprisiona, né? A necessidade é que aprisiona ele, né? No capital, a princípio, você não tem liberdade, entendeu? Se você não tem o poder da produção, né? Se você não ganha um salário suficiente para você sobreviver com dignidade, ou se você não for dono da produção, você não tem liberdade do capitalismo, entendeu? Porque se você ganha pouco, você não tem, você é obrigado a trabalhar cada vez mais para você cumprir com seus deveres, né? Então, é necessário que a gente se conscientize disso, estimule a consciência
da nossa classe trabalhadora e da nossa sociedade como um todo para esse fato que realmente é muito triste para o momento que nós estamos vivendo, ver trabalhadores sendo mutilados. Hoje, por exemplo, Constantino, lá no Rio de Janeiro, ontem, no posto de gasolina, faleceu um trabalhador de 60 anos e também o condutor do automóvel que estava abastecendo o carro num posto GNV. Explodiu o cilindro. Morreu o trabalhador frentista e morreu o condutor do automóvel. Hoje estamos velando esse trabalhador, inclusive eu fiz essa denúncia aqui hoje na plenária, entendeu? Diante das autoridades, porque a gente tem que valorizar a vida humana, entendeu? Então, esse é o nosso papel, defender, e esse é um momento histórico, porque a gente está apontando os caminhos num momento em que nós estamos vivendo de grande transformação. É isso. Aliás, aqui no Cinsaldesp, a gente vê todos os dias, viu, Zé, chegando trabalhadores aqui que, lamentavelmente, muitas vezes só descobrem o sindicato, só identificam o sindicato como o espaço deles no momento mais difícil, de uma doença, de uma demissão injusta, né, de um afastamento ilegal, né, próximo da aposentadoria, e ele se vê abandonado. Então, eu acho que essa consciência que você cita, e eu acho que ela é muito bem-vinda, e temos que aproveitar esse momento, ela passa também por valorização dos sindicatos, né? Porque dentro dessa lógica do mal, de vender uma realidade que não existe, essa do empreendedorismo, de que você vai ser seu próprio chefe, você vai fazer as suas regras, quando na verdade você está cada vez mais dependente, acho que nesse trabalho todo, valorizar o sindicato é essencial, né? Principalmente, o sindicato é justamente o grande instrumento que tem esse poder de estar na base, dialogando todos os dias com o trabalhador no chão da fábrica, entendeu? Na pista do posto de combustíveis, no comércio. É o sindicato que tem essa capilaridade, que tem essa capacidade que ninguém tem. Está dialogando todo dia com o trabalhador e contribuindo para estimular essa consciência de classe e política da classe trabalhadora e, consequentemente, da sociedade. Porque ninguém trava o diálogo social mais que o sindicato, em todos os cantos, né? Tanto dentro do sindicato, quando nós recebemos lá os trabalhadores, os familiares dos trabalhadores que vão ao sindicato para ser atendido, muitas vezes, lá por dentista, por médicos, etc., e no chão da fábrica, dialogando diretamente com esses trabalhadores. Então, o papel do sindicato, ele é fundamental, né? Aliás, o sindicato sempre jogou esse papel importante na história do nosso país e, nesse momento, com certeza, o sindicato é que tem essa capacidade de estar contribuindo com essa transformação e com essa conscientização tão necessária do nosso povo. É isso aí. Eusébio, muito obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho, abraço para o Miguel Torres e o Eusébio, que está representando o nosso Miguel Torres, presidente da Força, lá em Genebra, na 113ª Conferência da OIT. Um abração, até a próxima, hein? Outro para você, muito obrigado, Constantino. E estamos aí, forte abraço. Valeu, grande abraço. É a delegação da Força Sindical, tá vendo só? É isso aí, o pessoal que está lá representando os trabalhadores. De novo, hein? Você imagina só, eu em casa, na mesa de jantar, não consigo entrar em consenso com a minha mulher e os meus 2 filhos, em alguns temas. Você imagina na conferência da OIT, em que você tem 187 países representados, e representados pelas 3 forças, os trabalhadores, os empresários e o poder público também. Aliás, conversamos agora há pouquinho, para quem chegou agora, veja lá, vai buscar no nosso YouTube, no canal do YouTube, você vai ver a palavra do ministro Luiz Marinho, que representa o poder público do governo federal brasileiro lá em Genebra. Aliás, o presidente também, o presidente Lula sindicalista, o ministro Marinho sindicalista, então você vê que a gente está muito bem representado, nós trabalhadores dos vários setores, estamos muito bem representados nessa conferência da OIT, e no caso aqui do nosso pessoal, dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, estamos muito bem representados pelo Jefferson Caproni, que está na sua 3ª conferência da OIT. Vou repetir mais uma vez, porque a gente tem que tratar disso como tem que ser. É um dado histórico. O Jefferson Caproni, em 2023, foi quem
pela primeira vez, defendeu uma atenção maior, um cuidado maior do poder público, do empresariado também, em relação aos riscos biológicos. A gente sentiu na pele, vocês, trabalhadores da saúde, trabalhadoras da saúde, sentiram na pele as perdas que tiveram de amigos, de colegas que morreram na frente, na linha de frente do combate à Covid-19, e a partir daí a atenção para os trabalhadores da saúde virou uma questão mundial, uma questão global mesmo. E a gente tem visto ainda hoje, 2025, hospitais, por exemplo, aqui de São Paulo, só para citar um exemplo nosso aqui, corriqueiro, caseiro, vou citar de novo, o Hospital Municipal, Servidor Público Municipal aqui de São Paulo, que não está entregando EPI, equipamento de proteção individual, para os trabalhadores dos vários setores do hospital. Né? O trabalhador tem que compartilhar com o colega óculos de proteção. O trabalhador que não tem a máscara de proteção, aquela N95, que é a máscara que mais protege, que de fato é que protege, né? Num setor tão contaminado quanto é o ambiente hospitalar, o servidor municipal aqui de São Paulo não está entregando. Então, veja que o assunto é mais do que momentoso, é mais do que urgente para se destacar ainda em 2025. É uma lástima que a gente não tenha aprendido, alguns não tenham aprendido ainda com o exemplo ruim, dramático, trágico da pandemia de 2019. Enfim, a questão do risco biológico, que foi uma bandeira lá atrás do Jefferson, hoje já é voz corrente. Hoje já não há mais dúvida de que precisa ser estabelecido um critério, normas precisam ser definidas para que todos os países adotem procedimentos de segurança em relação aos riscos biológicos. E a bandeira do momento, que está na ordem do dia, é a questão da informalidade. Os nossos entrevistados, todos eles falaram sobre isso, o Jefferson inclusive, o Jefferson que, para nosso orgulho, para nossa satisfação, foi indicado e já assumiu a posição de titular na comissão de discussões sobre promoção de transição para a formalidade, ou seja, trocando em miúdos, não é possível que os trabalhadores sejam largados à própria sorte, que digam para ele que eles são empreendedores, pega sua motinho aqui e vai entregar pelo aplicativo e se vira. E se vira, se você bater, se você for atropelado, se você sofrer um acidente na virada da esquina, aí é por sua conta e risco. Aí você se vira para consertar sua moto, para você ter um tratamento adequado, porque como você não tem patrão, né? Supostamente você é um empresário, um microempresário, então você vai ter que se virar sozinho, o que é uma barbaridade, é um engodo que estão vendendo para muita gente, e infelizmente alguns estão acreditando. Então essa informalidade tem que ser combatida, temos que garantir critérios mínimos que sejam de garantias sociais para esses trabalhadores, seguridade, de atendimento médico, enfim, alguma rede de apoio tem que ter esse trabalhador. Não é possível que a gente largue essa gente toda, é uma legião largada à própria sorte. Aliás, só para a gente ter ideia de números, hoje são quase 39 milhões de brasileiros que estão na informalidade, segundo dados do IBGE. O dado mais recente do IBGE indica 39 milhões de brasileiros na informalidade. E tem que se destacar, no governo Lula tem aumentado gradativamente, ano após ano, mês após mês, o número de trabalhadores com carteira assinada. Vem aumentando, não no ritmo desejável, não na forma em que nós imaginávamos que seria o ideal. Muita gente está voltando para o mercado de trabalho formal com salários muito baixos, isso é verdade também, mas mesmo com todo esse esforço, são quase 39 milhões de brasileiros que estão na informalidade, segundo dados do IBGE. A taxa de informalidade é de 39,1% no mercado de trabalho. Isso são dados mais recentes, são de agosto de 2023. Dados da PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Enfim, temos ainda muito para fazer e não tenha dúvidas, não se iluda, muito do que vai ser avançado aqui no Brasil e nos outros países que participam da OIT virá dessa conferência da Organização Internacional do Trabalho. Tá bom? Ficamos por aqui. É isso aí, dá um like pra gente, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo, que vale a pena a gente discutir e ficar de olho do que está acontecendo lá em Genebra, na Suíça. E quero destacar, o que está sendo discutido lá
vai ser trazido para cá. Então é importante que a nossa bancada de trabalhadores, o pessoal que está lá na delegação da Força Sindical e das outras centrais sindicais também, briguem mesmo, falem grosso lá para a gente conseguir normas e regras que vão defender os nossos trabalhadores brasileiros. Tá bom, pessoal? Valeu aí pela presença, valeu pelas mensagens, valeu pelo pessoal que está acompanhando o nosso trabalho aqui. A gente está muito satisfeito mesmo e fica ligado aí que já já a gente volta com mais detalhes direto da 110ª Conferência Internacional da OIT. Valeu, pessoal!